Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. Nós estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar a obra em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estudaremos agora a sétima e última proposição da oração dominical. A oração que Jesus nos ensinou, oração que, como todos nós temos acompanhado aqui em nossos estudos, é uma oração de grande poder, de grande orientação para as nossas vidas. Então vamos lá, que Deus abençoe o nosso estudo mais uma vez. Sétima e última proposição da oração de Jesus. Termina com um simples assim seja. Para outras pessoas, amém. As duas palavras são, a expressão é sinônima à palavra, né? Amém? Significa o mesmo que assim seja. Então, terminamos assim essa oração. Dois parágrafos apenas e uma pequena nota de Kardec falando sobre essa conclusão da oração do Pai Nosso. Depois de termos conversado com Deus, recitando as palavras que Jesus nos ensinou, terminamos com um curtinho assim seja. Então, parágrafo 1. O que nós estamos dizendo a Deus com o assim seja? Nós pedimos diversas coisas, então nós estamos dizendo que assim seja, que os nossos desejos se efetivem, tudo aquilo que a gente pediu a Deus durante a oração, que os nossos desejos se efetivem. No entanto, nós nos curvamos diante da sabedoria divina do Pai Celestial. A vontade e a sabedoria de Deus acima da nossa. Então, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas que a Sua vontade seja soberana. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a Tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e o melhor do que nós, e melhor do que nós sabes o que nos convém. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, está nos lembrando de que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, nos conhece intimamente, enfim, sendo a causa da justiça, do bem, é mais do que natural que nós digamos a Deus, Senhor, que se faça a sua vontade, que as coisas se façam em acordo com a sua sabedoria. Nós vamos ter consciência de que é melhor assim, de que os quadros que a vida nos apresenta estão, de certa forma, o tempo todo contribuindo para o nosso progresso. Então, o assim seja é, ao mesmo tempo, uma confirmação dos nossos pedidos e uma entrega de nossos corações e mentes, uma entrega de nosso ser aos braços amorosos do Pai Celestial. É as duas coisas ao mesmo tempo. Esse assim seja. É profundo, né? É uma, é uma situação de quem diz a um poder superior: Senhor, eu desejo assim na limitação da minha compreensão, na limitação dos meus sentimentos, na limitação do meu pensamento, na limitação do meu ser. É assim que eu posso orar nesse momento, Senhor. Esses são os meus desejos mais nobres que Jesus ensinou para que eu conversasse com o Senhor. E dentro da minha limitação, eu assim desejo. E ainda dentro da minha limitação, entrego-me confiante em Suas mãos amorosas, para que seja feita a Sua vontade. É ao mesmo tempo as duas coisas, essa conclusão, que é uma conclusão belíssima, né? Essa explicação de Kardec nos ensina a aprofundar o nosso pensamento naquilo que Jesus quis nos ensinar quando ele disse assim seja. Que assim seja os melhores desejos traduzidos na oração do Pai Nosso. Mas que, acima de tudo, assim seja
a vontade e a sabedoria de Deus. Parágrafo 2. Dirigimos-te essa prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência, e aqui no finalzinho, em particular, se a gente quiser dizer o nome de alguém. Então, lembrando, né, que lá no começo da explicação, Kardec disse que a oração dominical exposta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo como está, pode ser recitada, pode ser orada apenas do modo como Jesus ensinou, ou ela pode, dependendo do tempo que a pessoa tem, ser praticada com todas as palavras que Kardec colocou aqui. Então, ao final, para quem está seguindo as palavras de Kardec e orando com as palavras de Kardec, a pessoa pode dizer o nome de alguém para quem ela quer dirigir essa oração do Pai Nosso. Então, notemos que quando a gente quando a gente recita a oração dominical, nós oramos por nós e por todos os demais filhos de Deus. E Kardec faz questão de nos ensinar aqui na sequência que não importa se a pessoa está no plano material ou extramaterial, se ela faz parte de nossos inimigos ou inimigos, se ela solicitou a nossa assistência, ou mesmo que não tenha solicitado, né? No caso da gente citar aqui o nome de alguma pessoa que a gente simplesmente queira dirigir a oração. Então, para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Então, se nós nos entregamos assim nas mãos de Deus, como assim seja, nós criamos em nós também, ao mesmo tempo, a consciência de que somos parte, cada um de nós é um filho, parte da grande família espiritual criada por Deus. Que todos estamos no mesmo plano, segundo a criação. Todos somos criaturas de Deus. É preciso reconhecer os demais da mesma forma. Ora, oração dominical ou Pai Nosso, como ela é conhecida também. Quando dizemos as duas primeiras palavras, Pai Nosso, já nos colocamos nessa situação. E aqui Kardec retoma essa situação quando ele nos ensina no parágrafo 2 por quem nós estamos orando. Quando dizemos o Pai Nosso, por nós e por todos os outros. Por todas as outras almas, sofredoras, inclusive e especialmente. Então, esse é o encerramento, né, da oração do Pai Nosso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e é um belíssimo encerramento. A notinha de Kardec diz o seguinte: aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir para si mesmo ou para outrem. Então, teremos ainda itens adiante que vão nos ensinar a tratar desses agradecimentos, né, e de alguns pedidos. O importante é lembrarmos, né, da profundidade dessa última frase, que é o assim seja. Assim como todas as outras proposições do Pai Nosso, ela foi aprofundada por Allan Kardec. Ela foi aprofundada e aqui nós pudemos enxergar um pouquinho da beleza que é chegar ao final dessa oração e dizer assim seja. Essa oração que, por princípio, já nos diz que Deus é Pai de todos e que Ele está em um nível que é chamado por Jesus de céu, né? Pai nosso que estás no céu, na perfeição suprema. Numa oração em que nós pedimos a Ele por Sua lei e aceitamos a Sua vontade em toda a criação. Desde da criatura primitiva sendo criada, para nós espíritas, né? Princípio inteligente, princípio material, até o mais perfeito dos espíritos. Aceitamos a vontade de Deus e pedimos a Deus que ela se faça em toda a criação, em toda a obra. Pedimos a Deus o pão material e o pão espiritual. Nos comprometemos com o perdão. Pedimos ao Senhor a proteção contra nossas próprias imperfeições. E ao final dizemos a Deus, e que assim seja. Dizemos a vida, dizemos a nós mesmos, porque o Pai Nosso precisa ressoar em nós, não pode ser uma oração vazia, e por isso Kardec reflete sobre ela, aprofunda as suas frases, as suas proposições aqui no Evangelho segundo o Espiritismo.
para que essa oração não se transforme em uma fórmula dita de forma decorada, para que a gente possa sentir cada uma dessas proposições, para que elas ressoem em nós, para que o compromisso delas se faça presente cada vez que a gente diz uma delas. E é importante que em determinados momentos da nossa existência nós identifiquemos qual é a nossa situação, se estamos diante de uma causa difícil de relacionamento, Senhor, perdoa, me perdoa, assim como eu perdoo. Lembrar do que nós dizemos no Pai Nosso, né? Diante de uma tentação, Senhor, me protege da tentação, livra-me do mal, como nós estudamos anteriormente. Reconhecer o outro como igual a mim. Enfim, escolher aquela proposição do Pai Nosso que mais se encaixa na nossa dificuldade, recitá-la, voltar à leitura de Kardec, refletir sobre o que ele diz e então colocar em prática o ensinamento. Pedimos muitas coisas nessa oração. Assim, essa última proposição ainda faz um pedido a Deus para que Ele aceite os nossos pedidos. E, no entanto, curva-se a sua vontade ao mesmo tempo, né? Que beleza de proposição. Meus amigos, essa atitude de obediência, no assim seja, e aceitação da vontade soberana de Deus é fundamentada na nossa consciência de que tudo que Deus permite e tudo que Deus faz é o melhor que poderia acontecer naquele momento em nossa existência. Todo mal se transforma em processo educacional quando estamos entregues ao Pai Celestial e às suas leis, quando compreendemos o sentido da nossa existência. Que nós possamos seguir as orientações do Pai Nosso, as orientações do Cristo, os pensamentos belíssimos expostos por Kardec. Então, que assim seja. Muito obrigado, queridos amigos, queridas amigas. A gente se vê no nosso próximo estudo. Obrigado pela companhia no canal. Eu deixo o meu abraço fraterno e logo, logo a gente, na próxima semana, nós nos vemos novamente, ainda no capítulo 28, com o item Reuniões Espíritas. Até lá.